E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Relações Internacionais em Minutos. A gente vai se aprofundar hoje num tema, um tema bem desafiador para a América Latina, é a ascensão do crime organizado. E para me ajudar nessa missão, eu estou aqui com a Gabi e o Lucas. O que a gente quer entender é como essas organizações criminosas estão se infiltrando, né, nas estruturas de poder, desafiando os estados. Quais são as consequências disso para comunidades? E o que pode ser feito para combater esse problema? Pois é, o crime organizado, né, já não é mais só uma questão de polícia. Ele já virou um problema de relações internacionais, né, impactando a segurança, a democracia de vários países da região. Exatamente. Gabi, você trouxe alguns exemplos de como essa infiltração acontece na prática, né? Sim, a gente vê isso muito claramente, né, no México, com os cartéis de drogas influenciando, né, governos regionais. E aqui no Brasil a gente não pode esquecer das suspeitas, né, de facções criminosas financiando campanhas políticas e controlando comunidades inteiras. É de arrepiar. E aí, Lucas, como a gente pode analisar essa situação pela lente das relações internacionais? Olha, a gente pode usar, por exemplo, a perspectiva realista, né, para entender como que os estados perdem a autoridade, né, quando eles falham em manter o monopólio da violência e o controle do seu território, e é justamente nesses espaços, né, onde a governança é mais frágil que o crime organizado prospera. Faz todo sentido. E essa fragilidade, infelizmente, tem consequências reais, né? A violência urbana, por exemplo, está diretamente ligada ao crime organizado. Com certeza. A gente vê, né, as disputas por território, o controle do tráfico de drogas, geram, né, um número absurdo de mortes. E quem mais sofre são as comunidades, né, Gabi? Que ficam no fogo cruzado, sem dúvida. Elas acabam, né, reféns dessas facções que impõem as suas próprias regras, as suas próprias leis. É como se o Estado fosse substituído pelo crime, né? Que passa a controlar tudo. Segurança, justiça e até serviços sociais. É uma situação realmente desesperadora. E aí, Lucas, pensando em soluções, o que a gente pode tirar das relações internacionais para combater essa situação? A perspectiva liberal, por exemplo, ela nos mostra que a repressão por si só não é suficiente, né? A gente precisa de uma abordagem mais ampla, né? Com foco na cooperação internacional, no fortalecimento das instituições democráticas. Só assim a gente vai conseguir enfraquecer essas redes. Falando em abordagens, você levantou um ponto interessante sobre as diferentes estratégias, né, que os governos latino-americanos têm usado para lidar com o crime organizado. É verdade. A gente tem pelo menos 3 modelos principais, né? Cada um com seus desafios, né? A repressão militarizada, os acordos e negociações e a cooperação internacional. Começando pela repressão militarizada, que tem sido aplicada no México e na América Central, né? Exato. Essa estratégia, né, ela se concentra em eliminar os grupos criminosos pela força. O problema é que, muitas vezes, isso acaba gerando ainda mais violência. E o que dizer dos acordos e negociações? Alguns países, né, como El Salvador, têm optado por tréguas com as facções criminosas para tentar reduzir a violência, né? Mas isso é muito arriscado porque pode acabar fortalecendo esses grupos. E a cooperação internacional? Quais os desafios desse modelo? Modelos como o Plano Colômbia, né, que contou com o apoio dos EUE e fortaleceram a ação do Estado colombiano, né? Mas acabaram gerando preocupações sobre soberania e dependência externa. E Gabi, você comentou sobre a Escola Inglesa de Relações Internacionais e como ela se encaixa nessa discussão. Isso mesmo. A escola inglesa, ela destaca a importância da cooperação internacional, mas ressalta que ela precisa ser equilibrada. É fundamental respeitar a autonomia dos países, né? E evitar uma dependência excessiva de outros atores. Sensacional. Agora, pessoal, vamos mudar um pouco o foco e falar sobre o papel da mídia e das narrativas políticas na percepção pública do crime organizado. É um ponto crucial. A forma como a mídia retrata o problema, usando, né, conceitos como desinformação, discurso de ódio, pode influenciar as políticas de segurança, né? E moldar a opinião pública. E aí, Lucas, qual o risco disso? O grande perigo é a gente cair numa armadilha, né? Governos podem usar o combate ao crime como pretexto para implementar medidas autoritárias, restringir liberdades individuais. É por isso que a gente precisa ter um debate transparente, né? Equilibrado sobre as políticas de segurança. A gente não pode deixar que o combate ao crime seja usado para fundos obscuros. Exatamente. A gente precisa ficar de olho e garantir que os direitos humanos sejam sempre respeitados. E aí, pessoal, de volta aqui no Relações Internacionais em Minutos, a gente vai continuar a nossa imersão no mundo do crime organizado na América Latina. Bem, Bogueira, como a gente viu na primeira parte, esse problema vai muito além de uma simples questão policial. É uma teia complexa que envolve política, economia e até estruturas sociais da região. No fundo a gente está falando de poder, né? Quem detém o poder, como ele é usado. E em muitas partes da América Latina, esse poder está se deslocando do Estado para
para as organizações criminosas. É como se elas preenchessem um vácuo deixado pelo Estado, né? Principalmente em áreas onde o governo não consegue garantir serviços básicos de segurança para a população. Essa é a chave da questão. O crime organizado se fortalece em lugares onde as instituições são frágeis, a corrupção é generalizada e as pessoas se sentem abandonadas pelo Estado. Então, combater o crime organizado não se resume só a prender bandidos, né? É preciso atacar as raízes do problema, as condições que permitem que esses grupos floresçam. Com certeza. E isso exige uma abordagem multifacetada, né? Que vá além de simplesmente aumentar o número de policiais ou endurecer as leis. É preciso investir em educação, gerar oportunidades econômicas e fortalecer as instituições democráticas. Parece uma tarefa e tanto, né? É sim. Mas existem exemplos de países que estão conseguindo avançar nesse sentido. A Colômbia, por exemplo, enfrentou uma longa e sangrenta batalha contra o crime organizado, mas nos últimos anos tem feito progressos significativos no enfraquecimento desses grupos. Sério. E como eles conseguiram isso? A Colômbia apostou numa combinação de fatores, né? Eles investiram pesado nas forças de segurança, mas também focaram em iniciativas de construção da paz e reconciliação. Ou seja, eles entenderam que não basta combater os sintomas, né? É preciso tratar as causas profundas do problema. Exatamente. Eles reconheceram que não se derrota o crime organizado apenas com o uso da força. É preciso oferecer às pessoas uma alternativa real, né? Uma razão para escolher um caminho diferente. Faz muito sentido. E qual é o papel da comunidade internacional nesse contexto? Como outros países podem ajudar? A cooperação internacional é fundamental. Ela pode se dar de diversas formas, né? Compartilhamento de inteligência, assistência financeira, capacitação de pessoal. Mas essa ajuda precisa ser oferecida de forma a respeitar a soberania desses países, né? Ninguém quer ver uma repetição de intervenções do passado que foram consideradas autoritárias ou neocoloniais. Com certeza. O objetivo é encontrar um equilíbrio, né? Entre oferecer apoio e permitir que esses países assumam o controle das suas próprias soluções. Ou seja, reconhecer que essa é uma responsabilidade compartilhada, né? Exatamente, porque o que acontece em uma parte do mundo pode ter consequências em outras regiões. O crime organizado não respeita fronteiras, né? É um problema global que exige uma resposta global. Pensando nos desafios específicos da América Latina, quais são os maiores obstáculos no combate ao crime organizado? A corrupção é um dos principais entraves, né? Ela mina a confiança nas instituições e permite que as redes criminosas operem com impunidade. E a corrupção pode estar enraizada em diversos níveis, né? O que torna o combate ainda mais difícil. Sem dúvida. Outro desafio é a falta de recursos, né? Muitos países da região simplesmente não possuem os recursos financeiros ou humanos para combater esses grupos de forma eficaz. E tem a questão da impunidade, né? Quando os criminosos acreditam que podem agir sem serem punidos, eles se tornam mais audaciosos. Com certeza. Isso cria uma cultura de ilegalidade que é muito difícil de romper. Parece que não existe uma solução fácil, né? Realmente não existe. Mas isso não significa que a gente deva perder a esperança, né? Existem pessoas trabalhando incansavelmente na linha de frente, lutando por um futuro melhor. Pessoas como jornalistas que arriscam suas vidas para denunciar corrupção, né? Os ativistas de direitos humanos que defendem as vítimas da violência. Os líderes comunitários que trabalham para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária. A coragem e a determinação dessas pessoas são realmente inspiradoras. Diante de um desafio tão complexo, por onde a gente começa? Eu acredito que o primeiro passo é a conscientização, né? Entender a dimensão do problema, os fatores que contribuem para ele e as possíveis soluções. E reconhecer que esse não é um problema que cabe apenas aos governos resolver, né? Exatamente. É preciso um esforço coletivo, né? De todos os setores da sociedade. A gente precisa se informar, se engajar e apoiar soluções que ataquem tanto os sintomas quanto as causas profundas do problema. E a gente precisa entender que esse é um desafio global, né? Que exige cooperação e solidariedade internacional. O crime organizado prospera nas sombras. Então, lançar luz sobre esse problema é o primeiro passo para combatê-lo. E lembre-se, né? Mesmo pequenas ações podem fazer diferença. Seja apoiando organizações que trabalham na linha de frente, conscientizando sua comunidade, ou simplesmente se mantendo informado sobre o assunto. Toda a contribuição é importante. Então vamos manter essa conversa viva. Vamos continuar aprendendo, compartilhando e trabalhando juntos para criar um mundo mais justo e pacífico. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho no mundo do crime organizado na América Latina, aqui no Relações Internacionais em Minutos. Chegou a hora, né, de a gente colocar a lupa em alguns casos específicos. Analisar os desafios, as estratégias adotadas em diferentes países, né, para combater esse problema. Vamos lá.
Que tal a gente começar com o México, um país que foi duramente atingido pela guerra às drogas? Perfeito. A gente já ouviu histórias, né, de cartéis que controlam cidades inteiras, corrompem autoridades, né, espalham terror entre os cidadãos. É um cenário de filme de ação, mas infelizmente é a realidade mexicana. E essa realidade ilustra como o crime organizado pode se infiltrar em todas as camadas da sociedade, a ponto de as linhas entre o Estado e as organizações criminosas se tornarem cada vez mais tênues. E a violência é assustadora, né? Milhares de pessoas morrem a cada ano em decorrência, né, da violência relacionada ao tráfico de drogas e muitas outras, né, vivem com medo constante. É uma situação dramática. E o governo mexicano tem tentado diferentes abordagens para lidar com essa crise, né? Combinando o uso da força militar com programas sociais e tentativas de reforma institucional. Mas, pelo que a gente tem visto, né, essa tem sido uma batalha longa e sangrenta. Né? Quais são as principais dificuldades que o México enfrenta nesse combate? Um dos maiores desafios é justamente encontrar o equilíbrio, né, entre o uso da força e o desenvolvimento de políticas sociais eficazes. Alguns especialistas argumentam que o foco na repressão militar ele só intensifica a violência, enquanto outros defendem uma abordagem mais abrangente, né, que ataque as causas da pobreza, da desigualdade, fatores que empurram muitas pessoas para os braços do crime organizado. Parece que não existe uma receita mágica, né? Exatamente. Cada país precisa encontrar suas próprias soluções, né, adaptando as estratégias à sua realidade específica. Falando em realidades específicas, que tal a gente analisar o caso do Brasil? Afinal, o nosso país também enfrenta o desafio de lidar com poderosas facções criminosas, como o PCC, que a gente mencionou antes. O Brasil tem uma particularidade interessante, né? Muitos dos nossos grupos criminosos, eles se originaram dentro do sistema prisional. O PCC, por exemplo, começou como uma gangue de presídios, né? Mas expandiu suas operações para muito além das grades. E hoje, né, a gente sabe, eles estão envolvidos, né, em diversas atividades ilegais, como o tráfico de drogas, extorsão e até mesmo corrupção política. E o que impressiona é o nível de organização, né, de disciplina dessas facções. Elas operam como verdadeiras empresas multinacionais, com hierarquia definida, sistemas de comunicação sofisticados e até códigos de conduta próprios. É realmente impressionante. E como o governo brasileiro tem lidado com essa situação? Assim como no México, né? O Brasil também tem experimentado diferentes abordagens, que vão desde operações policiais de grande escala até tentativas de negociação com as facções. Mas, pelo que a gente vê nos noticiários, né, violência continua sendo um problema grave, né? Infelizmente, sim. Os confrontos entre as gangues e a polícia são frequentes e resultam num número alarmante de mortes. E o mais preocupante é que essa violência acaba se espalhando para as ruas, né? Afetando a vida de toda a população. É uma situação que causa muita apreensão, né? Não só no Brasil, mas em toda a região. Afinal, essas facções, elas não respeitam fronteiras, né? Exato. Elas fazem parte de redes criminosas transnacionais, né, que atuam em diversos países, o que torna o combate ainda mais desafiador. E é por isso que a cooperação internacional é tão importante, né? Com certeza. Os países precisam compartilhar informações, coordenar esforços e trabalhar juntos para desmantelar essas redes. Agora, para finalizar nossa análise, vamos voltar para a Colômbia, né? Um país que, apesar de ainda enfrentar desafios, né, conquistou avanços significativos no combate ao crime organizado, principalmente contra os cartéis de drogas. A experiência colombiana oferece lições valiosas para outros países da região. Eles demonstraram que é possível enfraquecer esses grupos e restaurar a autoridade do Estado, mesmo após décadas de conflito. E como eles conseguiram isso? Qual foi a fórmula do sucesso? Não existe uma fórmula única, né? Mas a Colômbia apostou numa estratégia que combinou o uso da força militar com programas sociais e negociações de paz com grupos guerrilheiros. Foi um processo longo, complexo, né, com altos e baixos, mas que no final das contas trouxe resultados importantes. Então a gente pode dizer que a Colômbia nos ensina a importância de uma abordagem multifacetada, que ataque os sintomas e as causas do problema, né? Exatamente. Não basta apenas reprimir o crime. É preciso investir em educação, gerar oportunidades econômicas e fortalecer as instituições democráticas. E ter paciência, né? E persistência. Afinal, não existe solução rápida para um problema tão complexo como o crime organizado. Com certeza. É uma batalha que exige tempo, recursos e, acima de tudo, um compromisso firme de todos os setores da sociedade. Pessoal, chegamos ao fim do nosso mergulho no mundo do crime organizado na América Latina. E aí, o que a gente aprendeu com essa jornada? Acho que a principal lição é que esse é um problema multifacetado, né? E que não se resolve com soluções simplistas. A gente precisa encarar a complexidade da situação e buscar soluções abrangentes, que envolvam diferentes atores, diferentes estratégias. E mais importante, entender que essa não é uma luta apenas dos governos, né? É uma responsabilidade de todos nós. Exato.
A gente precisa se manter informado, engajado e disposto a apoiar iniciativas que busquem combater o crime organizado em suas diversas frentes, seja por meio de ações sociais, políticas públicas eficazes ou da cobrança por justiça e transparência. É isso aí. E nunca se esquecer que o crime organizado se alimenta do medo e da ignorância. Então a melhor arma que a gente tem contra ele é a informação, o debate aberto e a união de todos os setores da sociedade, em busca de um futuro mais justo e seguro para todos. Sensacional. E por hoje é só, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado dessa imersão no mundo do crime organizado na América Latina. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios do Relações Internacionais em Minutos. Até a próxima, galera.